Meus caros irmãos, hoje, no terceiro domingo, depois de Pentecostes, logo depois da festa do Sagrado Coração de Jesus, que celebramos na sexta-feira, a igreja coloca para nossa reflexão hoje, nessa Santa Missa, uma leitura que fala da misericórdia e do amor de Deus para com cada um de nós. A igreja, ela quer que nós voltemos a esse assunto e que nós possamos meditar mais uma vez no amor de Deus que se fez carne. No amor de Deus que se fez carne e veio habitar não só no meio de nós, mas também no nosso coração e na nossa alma. Hoje, refletimos sobre o Evangelho de São Lucas, onde encontramos duas parábolas contadas por Jesus. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, da moeda perdida. Essas duas histórias simples, contadas, narradas por nosso Senhor, mas profundamente significativas, que nos revela o imenso amor e a misericórdia de Deus para com cada um de nós, independente de quem seja, independente do seu pecado, do seu estado, da sua vida. No início do capítulo do Evangelho de hoje, vemos que os publicanos e os pecadores estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo, para escutá-lo. Enquanto os publicanos, os pecadores se aproximavam de Jesus, os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E como resposta, Jesus vai contar essas duas parábolas. Meus caros irmãos, aqui nós vemos os publicanos e os pecadores se aproximando de Jesus. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas buscando o nosso Senhor, os pecadores buscando a nosso Senhor, e muitas vezes nós julgamos e fazemos maus juízos. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas diferentes chegando na nossa paróquia, e muitas vezes, em vez de acolher, nós somos os primeiros a julgar. Às vezes julgamos pela aparência, julgamos pela sua vestimenta, o modo de agir, o modo de se vestir. E às vezes nós estamos agindo como os escribas e os fariseus, murmurando. Mas quando nós analisamos as leituras do Evangelho, não só essa, mas várias, nós vemos que nosso Senhor sempre, Ele se aproxima do pecador, ou o pecador se aproxima de Jesus, e aí depois que ele começa o processo de conversão. E quantas vezes nós afastamos as pessoas de Deus pelo nosso julgamento. Vamos imaginar que os publicanos e os pecadores, ao começarem a escutar aquela murmuração dos escribas e dos fariseus, começassem a se afastar de Jesus. Começassem a se achar meio que indigno de estar ali, se levantasse e fosse embora. Eles com certeza não iriam receber de Deus a graça, a conversão, a cura espiritual. Então, muitas vezes, com a nossa atitude, nós afastamos as pessoas. Jesus não. Jesus sempre acolhe. Aí depois, ele começa a tirar tudo aquilo que é ruim e a preencher o espaço daquelas coisas que ele foi tirando
com Ele próprio, com Cristo e com a sua graça. Ou quantas e quantas vezes também nós somos chacota do povo, do mundo, porque nós seguimos a Cristo. Porque nós temos o nosso modo de viver, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, a nossa fé diferente muitas vezes do mundo, das pessoas. Ou às vezes também até no modo de se vestir. Nós somos diferentes. E às vezes nós podemos ser chacotas. As pessoas podem até zombar de nós. Mas nós devemos sempre manter a nossa fé firme. E confiar em Deus, que Ele vai nos ajudar. E nosso Senhor, então, para dar uma resposta aos fariseus e aos escribas, e também como resposta para nós, Ele vai contar essas duas parábolas. Primeiro, da ovelha perdida. Nessa primeira parábola, Jesus nos fala sobre o bom pastor. O pastor, que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e foi em busca daquela que se perdeu e deixou as 99 para trás. E quando ele encontrou, ele coloca aquela ovelha sobre os seus ombros, cheio de alegria, volta para casa, chamando os seus amigos e os seus vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Essa parábola, meus caros irmãos, nos mostra a profunda compaixão e cuidado que Deus tem por cada um de nós. Somos todos suas ovelhas, e quando nos afastamos, Ele não nos abandona. Quantas e quantas vezes nós já vimos um exemplo de nosso Senhor, que Ele não nos abandona. Ele não abandonou os seus apóstolos. Depois da sua ressurreição, Ele voltou para confirmar eles na fé, para trazer novamente eles para o seu redil. Ele vai atrás dos pecadores, dos mais necessitados, porque Ele quer a conversão, a salvação de todos. Quantas e quantas vezes nós sentimos que Deus não nos abandona. Mesmo às vezes no pecado, na lama, Ele vai em busca de nós, essa ovelha perdida. Ele nos busca, coloca no seu ombro, no seu colo e nos traz novamente para o seu redil, para a sua igreja. Meus caros irmãos, a alegria também do pastor ao encontrar a ovelha perdida representa, a alegria de Deus. Quando um pecador se arrepende e volta para a igreja. Quando nós temos aquela graça de poder confessar, de poder ir para a fila da confissão, da comunhão, poder receber a graça de Deus novamente no nosso coração. Depois nosso Senhor também contou a parábola da moeda perdida. Uma mulher que possuía 10 moedas, perdeu uma, pegou a sua lamparina, sua lâmpada, começou a varrer a casa, a procurar diligentemente até encontrar aquela moeda. E quando encontra, faz a mesma coisa, chama as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido. Esta parábola, meus caros irmãos, reforça a mensagem da primeira. A busca diligente por aquilo que foi perdido e a grande alegria ao encontrá-lo. A mulher aqui representa a Deus, que com grande cuidado e atenção, Ele busca cada um de nós que nos perdemos. E a moeda, assim como a ovelha, simboliza também a nossa importância e o valor que nós temos também diante de Deus. Meus caros irmãos, os publicanos, os pecadores se aproximaram de Jesus. Que nós também possamos sempre buscar essa aproximação de nosso Senhor, porque ali nós iremos encontrar a cura, a salvação para a nossa alma. Diante destas duas parábolas, nós podemos refletir em 4 pontos. Primeiro é a misericórdia de Deus. Nós estamos também no mês de junho, no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.
E um símbolo da misericórdia de Deus para conosco é o coração de Jesus. O coração é o símbolo do amor. O coração de Cristo é o símbolo do amor de Deus para com cada um de nós. Deus é infinitamente misericordioso e está sempre disposto a nos perdoar e nos acolher de volta. Ele nos busca com paciência e amor, esperando sempre a nossa resposta ao seu chamado. Que nós possamos sentir essa misericórdia de Deus. Não vamos apenas deixar que essas palavras de hoje apenas entrem no nosso coração, mas que nós possamos sentir o amor de Deus para conosco. Quantas e quantas vezes nós podemos reclamar ou podemos nos sentir que nós não somos amados? Quantas e quantas vezes, né, as pessoas mais velhas às vezes reclamam da falta do amor que sente. Às vezes os filhos que não dão atenção aos pais mais velhos. Às vezes também os filhos que não recebem tanto esse carinho dos pais, e às vezes por isso remete às suas atitudes também. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos que nós não somos amados pela nossa família, pelo nosso próximo. Se nós nos deparamos com isso, que nós possamos hoje receber um consolo. Deus, Ele nos ama. O mundo pode nos odiar, mas Deus nos ama. Através dessas duas parábolas, nós sentimos isso, que Ele vai atrás de nós, independente da nossa situação, do nosso pecado. Ele nos ama. Que nós possamos sempre, ao olhar para a cruz, ao olhar para o Sagrado Coração de Jesus, nós possamos sentir esse amor. Não é um amor ideal, uma coisa que está apenas na nossa ideia ou na nossa cabeça, mas é algo real, é algo que nós presenciamos. Depois, o valor de cada pessoa. Cada um, meus caros irmãos, cada um de nós tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Ele se preocupa com cada indivíduo e celebra também quando um pecador se arrepende e volta para Ele. Entendeis que nós somos uma pessoa que tem um valor diante de Deus. Então, se eu entendo que eu diante de Deus tenho um valor, eu tenho que entender também que o meu próximo tem um valor para Deus. E se ele tem um valor para Deus, eu devo respeitar meu próximo. Eu devo amar também o meu próximo, porque Deus o ama. O terceiro, o chamado ao arrependimento. Nós somos convidados a reconhecer nossos pecados e a voltar para Deus. Quando nós sentimos a misericórdia de Deus, isso é um chamado para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Mas também, aqui, nosso Senhor nos chama a um arrependimento sincero. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos largar um vício, um pecado, porque falta arrependimento. Quantas e quantas vezes nós vamos no confessionário, nos confessamos, mas muitas vezes aquilo nos gera uma mudança significativa na nossa vida porque falta o arrependimento. Às vezes nós somos apegados a tal pecado, a tal vício. Isso é uma falta de um arrependimento sincero. É se arrepender e fazer propósito sincero. Não só dizer, eu amo a Deus, mas buscar, através da minha atitude, de fugir da ocasião, do pecado, provar sim que eu amo a Deus, que eu estou com arrependimento sincero daquele pecado. E por último, a alegria do perdão. O perdão de Deus traz uma alegria imensa, tanto para nós quanto para Ele. Que nós possamos também sentir essa alegria do perdão. A alegria de dar o perdão e a alegria de receber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus dentro de nós. Que nós possamos compartilhar essa alegria, a paz também da nossa alma com os outros,
com as pessoas. Meus caros irmãos, que possamos hoje e sempre lembrar do amor incondicional e da misericórdia de Deus para com cada um de nós. Que essas duas parábolas nos inspirem a confiar na sua busca por nós e a valorizar também o nosso relacionamento com Ele e a nos esforçar para viver de acordo com os seus ensinamentos. Que hoje nós possamos sentir essa misericórdia de Deus na nossa vida e na nossa alma. Ele nos ama. Mas para isso nós devemos corresponder com o seu amor, buscando viver segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.